Então, ok, vamos amarrar tudo aqui para a gente entrar em Machine Learning, em aprendizado de máquina, ok? Então, ó, em resumo, a relação pode ser visualizada como camadas alinhadas e interconectadas. A inteligência artificial, a IA, é o campo mais abrangente, Dentro da IA encontra-se Machine Learning, né? O aprendizado de máquina, que é a habilidade de sistemas aprenderem a partir de dados. Uma sub-área muito popular e eficaz do ML é o Deep Learning, sub-área do Machine Learning, que se baseia em redes neurais profundas. Por sua vez, a ciência de dados é um campo multidisciplinar que integra e aplica todos esses conceitos e técnicas, IA, ML, DL, juntamente com a estatística e o conhecimento de negócios para resolver problemas complexos e gerar insights acionáveis a partir de dados. Então é isso, né? Data Science é um campo multidisciplinar que pode usar da IA, do ML, né, do Machine Learning e do Deep Learning. Então pronto, amarramos tudo, né? Amarramos os conceitos macro e aí, agora sim, nós vamos entrar na parte mais relevante da matéria como um todo, que é aprendizado de máquina. E aí, aqui é extremamente importante esse bloco, tá? Porque nós vamos entender o conceito de Machine Learning. Então, olha só. O aprendizado de máquinas se concentra no desenvolvimento de algoritmos que permitem aos computadores aprender a executar tarefas a partir de dados, sem serem explicitamente programados para cada cenário. Eu sei que eu já trouxe esse conceito para vocês, mas aqui eu estou trazendo novamente, porque aqui nós vamos verticalizar o conteúdo, aprofundar. Usando algoritmos que aprendem iterativamente a partir de dados, o aprendizado de máquina permite que os computadores encontrem insights ocultos sem serem explicitamente programados para procurar algo específico. Então, olha, quando a gente coloca dados, né, os algoritmos de aprendizado de máquina, eles vão conseguir perceber nuances que nós não sabemos, nós não conhecemos. Tanto que um dos problemas em alguns tipos, né, em alguns algoritmos, é que às vezes tem-se um resultado e a gente não sabe qual foi a lógica utilizada, qual foi o insight oculto utilizado por esses algoritmos, pelo aprendizado de máquina, para chegar a determinado resultado. Isso é um problema, porque às vezes as coisas não ficam muito claras, tá? Então, olha, é isso. A partir de dados, eles vão encontrar insights ocultos sem serem explicitamente programados. Esta capacidade de aprender é um dos aspectos mais importantes da inteligência. Então, o que a gente pode fazer, né? Quais são os casos de uso que a gente pode ter com aprendizado de máquina, com Machine Learning? Publicidade em tempo real na internet, personalização de marketing online, busca, filtro de spam, recomendação, processamento de linguagem natural, análise de sentimento. O que é análise de sentimento? É pegar um comentário de um determinado produto e ver se o sentimento, né, das pessoas é negativo ou positivo referente àquele produto, por exemplo, né? Reconhecimento facial, previsão de evasão de clientes, né, o famoso churn, modelagem de pontuação de crédito, análise de sobrevivência de equipamentos mecânicos. Enfim, pessoal, tem uma variedade infinita aqui de aplicações de aprendizado de máquina. Mas vamos lá. Isso aqui é extremamente importante. Olha só. Presta atenção. Larga o celular, presta atenção aqui, pelo amor de Deus. O que seria a programação normal tradicional? A programação tradicional, programação, a gente faz aí do dia a dia, né? Quem já viu ali Python, Java, eventualmente vocês precisam estudar essa matéria. Então o que vocês veem ali é programação normal, é a programação tradicional, né? Então essa programação tradicional, ela traz instruções explícitas. Então olha só, na programação tradicional, o desenvolvedor escreve um conjunto completo e explícito de instruções ou regras para o computador seguir, passo a passo, a fim de realizar uma tarefa ou resolver um problema. O programa é uma sequência de ações pré-determinadas a serem executadas. Então, qual que é a lógica, né, da programação convencional? Nós vamos entrar com dados, nós vamos criar as regras, e aí vai ter o nosso programa que vai gerar um resultado. Então, o que seria? Olha só, isso aqui é um algoritmo aqui do lado, tá? Um algoritmo aqui. Então, o que é a programação tradicional? E essa programação tradicional aqui, pessoal, a gente pode entender também como se fosse a nossa IA clássica. Lembra que eu falei com vocês que a IA clássica, lá nos primórdios, né? A inteligência artificial, a gente entrava com as regras? Então, seria isso, né? A gente entrava com a regra que simulava algum comportamento humano e aí seria ali a nossa IA clássica. Então, veja só. Eu entro com os dados. Então, por exemplo, qual que é o dado aqui? Ó? Maria e 25. Então, eu entrava lá com o dado no meu programa, né? Que é o programa convencional do seu dia a dia aí. Maria, idade 25. E aí eu entro também com as regras. O que é a regra? É justamente o meu algoritmo. A regra aqui, ó, é o meu algoritmo. Então, esses dados são aplicados nessas regras no meu algoritmo e isso gera um resultado. Então, veja só. Eu tenho o quê?
A pessoa Maria tem 25 anos. Eu ia lá na minha regra, aplicava esses dados na regra, ou seja, no algoritmo, no programa. Se a idade for maior que 28, vai retornar elegível. Se não for maior que, ou igual a 18, né, retorna falso para elegível. E o que vai exibir como resultado? O que vai ser o meu resultado aqui? Ó? Ele vai escrever o seguinte, meu programa, né, vai escrever o seguinte: cliente, nome, qual é o nome? Maria. Cliente Maria é elegível para crédito? Foi elegível, pessoal? Foi. Por quê? Porque eu entrei com 25 e 25 a idade é maior do que 18. 25 é maior ou igual a 18? É, então é verdadeiro para elegível. Então o que é responder para mim o meu programa, né? Cliente Maria é elegível para crédito? Sim. Por quê? Porque aqui, ó, verdadeiro. Né? Então veja, eu tenho as regras. Eu determinei o meu algoritmo. Eu sei exatamente que, se eu entrar aqui com 17, vai falar que é falso. A regra está muito clara, está muito explicitada aqui, certo? Entendido? Então, essa aqui é a nossa programação clássica. Então, vocês que lidam aí com programas do dia a dia, é isso aqui, programação clássica, sem nenhuma novidade. São sistemas do nosso dia a dia, convencionais, ok? E aí, vamos seguir aqui, ó. E aí, o que difere para o aprendizado de máquina? Olha só, presta atenção aqui, ó. Deixa eu ver aqui um negócio, tá? Enquanto na programação tradicional eu entro com os dados e entro com as regras, isso vai me gerar um resultado. No aprendizado de máquina é diferente. Eu entro com os dados, eu entro com os resultados, com exemplos de resultado, e ele vai me trazer as regras. Vocês lembram lá da definição? Olha só. Ó, aprendizagem de máquina, desenvolvimento de algoritmos que permitem aos computadores aprender a executar tarefas sem serem explicitamente programados. Então veja, eu não estou programando, eu estou entrando com dado, eu estou entrando com resultado e ele vai me trazer as regras. Ele é que vai me trazer esse programinha, essa lógica aqui, ó. Ele é que vai me trazer a lógica que represente o resultado, que represente o que eu estou querendo. Então veja, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Para ficar mais claro. Ó, vamos comparar. Pessoal, isso aqui é muito importante. E eu volto a repetir, se não tiver claro, me manda mensagem, pelo amor de Deus, tá? Vamos seguir junto, vamos entender isso aqui. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Eu entro aqui com o dado, ó, 2. E aí, qual que é a minha regra? A minha regra é pegar um dado qualquer, vou pegar um dado, é a minha regra, ó. Eu estou programando explicitamente isso aqui. Eu vou pegar um dado e vou elevar esse dado ao quadrado. Então, o que vai acontecer? Se eu entrei com 2 e a regra aplicada é pegar esse dado aqui ao quadrado, eu sei que o meu resultado é 4. Se eu entrar com 3 e aplicar esse dado 3 ao quadrado, eu sei que o meu resultado vai ser 9. Se eu entrar com 4 e aplicar esse dado ao quadrado, que é a minha regra, eu sei que o meu resultado é 16. Eu estou programando explicitamente aqui. A regra está posta, está feita. Agora, como que seria no aprendizado de máquina? Eu não coloco a regra, eu não coloco essa regra aqui, ó. O que eu vou colocar? Eu vou colocar o dado. Quais foram os meus dados aqui? 2, 3 e 4. E quais foram os resultados? 4, 9 e 16. Olha só, vou colocar aqui os resultados esperados também. Eu vou colocar 4, 9 e 16. E aí o que vai acontecer? Eu não defini em momento algum a regra. O algoritmo, o aprendizado de máquina, ele vai entender isso aqui. Ele vai perceber que, opa, tem um padrão de comportamento aqui. Vocês lembram lá que nós vimos que os pilares ali tem a ver com estatística, matemática? Então, ele vai entender o padrão desses dados. O que está me dizendo aqui? Olha só, estou percebendo que quando ele entra com o dado 2, ele traz também o resultado 4. Quando ele entra com o dado 3, ele traz também o resultado 9. Quando ele entra com o dado 4, ele traz o resultado 16. Então, qual que é a regra? Não sou eu que estou programando essa regra. É o algoritmo de Machine Learning que está me trazendo essa regra. Ele está inferindo essa regra. Ele está chegando a essa conclusão. Ele vai trazer aqui, opa, entendi. A regra que está associando aqui é que ele está pegando o dado e está elevando esse dado ao quadrado. Beleza, entendi. De forma que, uma vez que o algoritmo aprendeu, olha só, a minha regra, o meu algoritmo de aprendizado de máquina, ele aprendeu qual que é a regra. De forma que se eu daqui a pouco entrar com o dado 5, ele já vai saber que o resultado aqui, ó, vai ser 25. Por quê? Ele já entendeu a regra. Eu não preciso nem entrar mais com o resultado, porque o resultado foi feito só para treinar, só para ele entender. Ele pegou o dado, associar o resultado. Dado associar o resultado. Dado associar o resultado. Opa, entendi. Eu entendi que a regra é pegar o dado e levar ao quadrado. Então, ou seja, a gente não
programou explicitamente a regra. O algoritmo que entendeu o padrão de comportamento. Vocês estão me entendendo? E essa que é a mágica do negócio. É aqui que está o grande acontecimento de aprendizagem de máquina, de machine learning. Porque a gente não programa, pessoal. Não estou falando na regra, não. O algoritmo vai entender os padrões e vai cuspir a regra. Ele é que vai aprender isso aqui. Entendeu como que o negócio é legal? E aí, olha a complexidade, né? A aprendizagem de máquina permite que, uma vez que o algoritmo de machine learning, aprendizagem de máquina, aprendeu uma regra, é possível imputar novos dados e então encontrar o resultado esperado. O aprendizagem de máquina utiliza algoritmos para aprender padrões a partir de dados e fazer previsões ou decisões sem ser explicitamente programado. Então, olha só. Ele utiliza algoritmos para aprender padrões. Qual foi o padrão que eu trouxe aqui? Se eu estou colocando 2, resulta 4. 3, resulta 9. 4, resulta 16. Qual que é o padrão que ele percebeu? Que o dado é elevado ao quadrado. Ele percebeu esse padrão. E aí, olha a complexidade. Por quê? Isso aqui, pessoal, é uma coisa simples. Até a gente faz essa inferência fácil. Mas imagine só. Se eu entro com os dados aqui de fotos. Fotos de cachorro e fotos de gato. Olha só. Várias fotos de cachorro e de gato. Várias. E aí o que eu falo? Eu entrei com a foto de cachorro, um exemplo aqui, tá? Tem várias formas, mas eu quero que vocês peguem um conceito. Eu entrei com essa primeira foto aqui, Peguei essa primeira foto e coloquei aqui, foi o meu dado. E aí eu falei, essa foto é cachorro. Essa foto aqui é cachorro. Aí depois eu entrei com essa foto aqui, Aí eu falei, essa segunda foto que eu entrei é de um gato. E eu entrei com outra foto, peguei essa foto aqui, e coloquei aqui, como dado. E eu falei, essa foto aqui é de um gato também. E eu entrei com outra foto. Peguei essa foto aqui, e falei, essa foto que eu entrei aqui, esse dado que eu entrei aqui, ele é de um cachorro. E aí eu coloco milhares de dados. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a regra para definir se nós estamos falando de um cachorro ou de gato? Se eu te perguntar, como que você difere um cachorro de um gato, o que você me falaria? Você ia ter que parar para pensar, não ia? Ia ter que pensar um bocado, não ia? Você pode falar assim, gato tem a orelha mais pontuda, mas alguns cachorros também têm. O focinho do gato é menor do que o do cachorro? Ok, de forma geral pode ser, mas e aí, o que mais? Pensa aí, o que mais você poderia me falar? Então veja, se eu pedisse para você programar explicitamente, se eu pedisse para você fazer o código aqui, explícito, para você programar, qualquer linguagem de programação, um algoritmo que determinasse se uma foto é gato ou cachorro, você conseguiria? Assim, E eu tô falando programar de forma lógica, não precisa nem ser com linguagem de programação. Me dê argumentos que comprovem que isso aqui é um gato, mas não é um cachorro. Me dê argumento que comprove que isso aqui é um gato e não é um cachorro. Me dê argumento que comprove que isso aqui é um cachorro e não é um gato. E aí? Você vai ter que pensar e talvez você não chegará numa resposta. De tão complexo que é. E olha que isso aqui é um probleminha simples, tá? Mas veja, pra gente, ser humano, entender isso aqui não é simples. A gente tem que parar pra pensar. Por quê? Obviamente, se a gente vê, a gente vai saber diferenciar. Mas se eu pedir pra você dar detalhes, aí a gente trava. A gente tem que parar e pensar. Eu tô pensando, desde que eu elaborei isso aqui, essa aula aqui, e até agora eu não consegui ter argumentos muito plausíveis. Então, qual que é a mágica aqui? Porque quem vai definir essa regra, se é um cachorro ou um gato, não sou eu. Eu não preciso fazer isso. Quem vai fazer isso é o meu algoritmo de aprendizagem de máquina. Eu vou entrar com dados, várias fotos, milhares de fotos. E ele, com base nos dados que eu entrei e com os resultados, por exemplo, entrei com essa foto e falei que é cachorro. Então eu vim aqui, foto X, que é essa aqui é a foto X. Entrei com a foto X, falei que é cachorro. Entrei com a foto Y, falei que é gato. Ele vai entender esses padrões, o algoritmo vai entender esses padrões, né? E ele é que vai me dizer qual é a regra. Ele que vai definir essa regra, o problema é dele. O algoritmo vai ter essa capacidade. E aí, eu quero mostrar o quão mais complexo ainda é isso, porque veja só. Se a gente pega cachorro, uma foto de cachorro, pessoal, as fotos podem ter vários ângulos. O cachorro pode estar nesse ângulo, nesse. Então, veja como tem nuances aqui que a gente, enquanto ser humano, é muito difícil você definir, né? Por quê? Porque eu poderia falar assim, não, beleza, cachorro vai ser sempre... O que é o cachorro? Eu poderia falar assim, não, aquele que o focinho é maior, ele tem umas orelhas maiores e ele sei lá.
Eu posso usar isso aqui para diferenciar para um gato. Só que olha só, eu estou descrevendo um cachorro que está de frente. E se ele tiver de costas? Eu vou ter que pegar as nuances do cachorro também de costas para eu poder saber que é um cachorro e não um gato. E se ele tiver de perfil? Eu vou ter que pegar as nuances também de um cachorro de perfil para poder descrever e falar que isso é um cachorro e não um gato. Então, a complexidade para a gente, enquanto humano, ser humano, trazer todas as nuances que diferenciam um cachorro de gato é extremamente complexo. Já com a aprendizagem de máquina, ele vai dizer isso para mim, não sou eu. E olha só isso aqui, ó. Peguei essa imagem que eu achei muito legal. Qual a diferença de um gato para um cachorro aqui? Aqui já é mais complicado, não é? Olha, a cor é a mesma. O focinho o tamanho, né, já é bem parecido. Um tem a orelhinha pontuda, o outro tem a orelha mais baixa, né? Então isso aqui eu poderia dizer que fosse um argumento para diferenciar um do outro. Mas veja, é muito difícil a gente argumentar para diferenciar um cachorro de um gato. Mas quem vai fazer isso pra gente não sou eu. Vai ser os meus algoritmos de aprendizagem de máquina. Eles vão lidar com isso. Vai ser um problema deles e não um problema meu. E é aqui que está a grande mágica do negócio. É aqui que está o legal do aprendizagem de máquina. As regras são definidas pelo algoritmo, não por mim. E nós vamos viajar em vários algoritmos, porque nós vamos entender por que o algoritmo, como que cada algoritmo trabalha, sabe? Aí vai ter vários. Por que a regressão linear funciona assim? Árvore de decisão. Enfim, vários algoritmos que são os algoritmos que são os algoritmos que vão trabalhar aqui, ó, para que a partir de dados eles consigam trazer regras para a gente. E lembrem lá da definição que a gente precisa de muitos dados, porque esses dados são usados para trazer padrão para a máquina, né, para o algoritmo entender os padrões e por aí vai. Tem uma capacidade de processamento muito grande, então aqui vem muito o que nós falamos nas áreas introdutórias. Para o aprendizagem de máquina ser da forma que é hoje, a gente precisa de muitos dados. Muitos dados. Porque veja, só um cachorro. Quantas fotos e quantos ângulos eu poderia conseguir de um único cachorro? De uma única raça? Então eu preciso de muitos dados. Dados. E hoje a gente tem uma capacidade de processamento muito grande para pegar esses dados e o nosso algoritmo de aprendizagem de máquina processar esses dados, encontrar regras e trazer para a gente os resultados esperados. Tá joia? Então, um bloco extremamente importante. Eu espero que tenha ficado claro e nós vamos aprofundar ainda mais. Tá joia? Então, até daqui a pouco.